tem... Opa, meu cabelinho... Calma, tio. Vem pra cá. Tá querendo ficar assim, ó, espetado. Não dá. Vamos começar com a situação de Israel e Irã e também Gaza, porque hoje eu estou vendo o seguinte, muita gente falando já do conflito entre Irã e Israel e esquecendo dos ataques que Israel continuamente está fazendo na faixa de Gaza contra o povo palestino, não é? O porta-voz da diplomacia do Irã, Nasser Kanani, afirmou nesta segunda-feira, dia 15, que as chamadas nações ocidentais deveriam agradecer pela moderação nos últimos meses. A declaração ocorreu depois daquele ataque feito pelo Irã. Eu falei aqui sobre a questão do Irã, que aquilo foi um revide, mas eu queria que você colocasse a gente a parte disso, e também o Irã falou hoje através do seu Ministério das Relações, da Defesa, que se Israel ousar atacá-los, vai ter uma resposta rápida. Você coloca a gente, então, a par dessas informações, por favor, Vitor. É isso aqui. Para quem talvez não esteja por dentro ali do conflito, desde 1979, quando teve a Revolução Iraniana, você tem uma situação de uma espécie de guerra fria, né, que é uma guerra indireta, uma guerra sem ataques militares diretos, entre Irã e Israel ali, onde se disputa espaço de influência ali no Oriente Médio. Então, por exemplo, na Guerra Civil da Síria, você tem apoio de grupos ali apoiados pelo Ocidente, o próprio ISIS, né? O Estado Islâmico teve influência ali de potências ocidentais para criar aquilo ali. Você tem o Irã lutando para defender o governo da Síria ali e contra esses terroristas. Lembrar que esses terroristas aí do Estado Islâmico, eles atacam outros países muçulmanos, né? Estranhamente, eles nunca atacam Israel, que estão ali do lado. Então, já tem tido diversas situações, diversos pequenos conflitos nesse contexto, ao longo desses últimos anos, onde, por exemplo, cientistas iranianos misteriosamente morrem com seus carros explodidos ou suas casas explodidas, cientistas iranianos que trabalham na construção da bomba atômica do Irã, que eles não têm, estão tentando ter. Lembrando que Israel tem bomba atômica já há muitos anos. Então, ao que tudo indica, Israel mata cientistas iranianos. E nesse conflito agora, Israel explodiu a embaixada do Irã na Síria. Explodiu, matou. Isso é uma declaração de guerra completa, né? O Israel matou 7 pessoas, incluindo o alto comandante militar iraniano, incluindo membros da diplomacia iraniana. Um total de 7 pessoas foram mortas e a embaixada foi completamente destruída. O Irã prometeu um ataque, né, proporcional. Afinal de contas, qualquer país com um pingo de dignidade dá uma resposta na mesma proporção. Inclusive isso consta na lei internacional, né, o direito de responder, o direito de se defender, o direito de responder na mesma medida. O Irã, então, fez alguns ataques a Israel agora com drones. É um ataque que me pareceu estranho aqui, porque é um ataque que foi muito frágil. O Irã parece que jogou uns dronezinhos lá qualquer, que não fez nada, que não matou ninguém, inclusive Israel, foram 30 pessoas feridas, diferente do ataque de Israel, que matou 7 pessoas. Então, Irã fez esse ataque como retaliação, né? E aí Israel agora está prometendo uma retaliação ao Irã, né? E paralelo a isso, no contexto que a mídia ocidental está toda preocupada como Israel vai reagir e como o Irã vai reagir caso Israel ataque eles, o Irã já avisou que se for atacado vai responder de forma mais dura ainda, né? Com a mídia se deu atenção totalmente para isso, Israel aproveitou para massacrar mais ainda os palestinos, né? Então Israel aumentou suas operações na Cisjordânia, onde não existe o Hamas. Hamas não atua na Cisjordânia, quem atua na Cisjordânia é o Fatah, que é outro grupo político palestino, e ele aproveitou para atacar mais ainda também, inclusive a própria faixa de Gaza. Então o contexto da guerra ali continua, e aí se Israel atacar Irã é um problema, né? Porque se o Irã responder numa proporção muito maior, porque tive a impressão que esse ataque do Irã foi muito ataque só para dizer que atacou. Parece que o Irã não queria, porque o Irã parece que Irã não quer guerra, né? Agora, se Israel vai querer uma guerra ou não com o Irã, vai depender da forma como eles vão atacar o Irã agora. Eu tenho a impressão que o Irã não quer guerra e fez um ataquezinho muito só para avisar. Jogou uns tirinhos lá em Israel, sabendo que não ia dar em nada, só para poder dizer, olha, eu revidei, mas sem ter o interesse de provocar guerra nenhuma. Era isso que eu estava falando ontem, por exemplo, que o ataque do Irã a Israel foi um ataque, primeiro, avisado, um ataque telegrafado, né? Eles avisaram as nações aí vizinhas 72 horas antes, avisaram os Estados Unidos, estava sabendo disso,
inclusive especialistas dizendo que houve um contato direto do Irã com os Estados Unidos para dar um certo aviso a Israel. Estados Unidos também avisou que não entrará numa guerra direta contra o Irã, que promete retaliar caso for atacado. Então, do tipo assim, ó, eu estou avisando, e é histórico, né? Porque nunca tinha acontecido, como você falou no início, de o Irã atacar Israel diretamente. Nunca havia acontecido. Então, o fato é histórico. Para vocês terem uma ideia como é sensível aquela situação lá. Eu acredito que se Israel for tentar atacar e está estudando como revidar para não ficar humilhado, né, diante das nações, que todo mundo está falando, Israel está humilhado, bolsonaristas aqui estão pedindo bomba contra o Irã, é aquela coisa toda. Eu acredito que Israel vai pensar muito antes de cometer alguma coisa, porque pediu sanções na ONU contra o Irã, mas a China e a Rússia disseram não. É que eu acho que o que vai segurar Israel nesse momento é o seguinte: quem banca Israel é os Estados Unidos. Quem dá dinheiro para Israel bancar as forças armadas caríssimas deles são os Estados Unidos. E os Estados Unidos, nesse momento, nesse ano, não quer guerra. Por quê? O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Se eu não me engano, é o quarto maior produtor do mundo. Tem que verificar essa informação. Se tiver uma guerra com o Irã, o preço do petróleo dispara. E se vier uma guerra de Israel contra o Irã nesse momento, vai escalar a guerra na região inteira do Oriente Médio. Isso é ruim para o Biden. Vou lembrar que o Trump está disputando pau a pau com ele nas eleições, e uma guerra faz inflamar os bolsominhos de lá, os trumpistas de lá. Então, uma guerra faz aumentar o preço do petróleo, que faz ter inflação mundial, que faz ter crise econômica mundial. Isso vai fazer o Biden perder as eleições. Então, o Biden está, nesse momento, segurando Israel, falando: Israel, pega leve, dá uma resposta igual o Irã deu, só para inglês ver. Joga uma bombinha pro alto aí, para destruir uma ponte, um negocinho qualquer lá, mas nada de causar guerra. Então, eu acho que Israel não vai ter, não sei, não é difícil dizer, né? Mas eu tenho a impressão que não vai ser uma resposta muito brava, assim, uma declaração de guerra total, porque os Estados Unidos, nesse momento, não quer que tenha uma guerra generalizada na região.